Bem, pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, em que eu já abordei toda a questão de imigração e fui expondo para vocês justamente como ocorreu, né, a dispersão da humanidade. Basicamente, nas aulas anteriores, eu mostrei um aspecto pré-histórico, né, desse processo de povoamento. Na última aula, eu apresentei uma entrevista, né, um documentário com a professora Nied Guidon, que é um dos personagens mais respeitados na pesquisa sobre o homem americano. E ela deu uma contribuição muito significativa, né, para a reconstituição dos hábitos dos povos que viviam na América e principalmente aqui no Brasil, na região de São Raimundo Nonato, os hábitos desses povos. Bem, e aí, trazendo isso, saindo um pouco, vou avançando aqui, que esses pontos já foram debatidos, certo? Então, a dispersão que ela mostrou justamente, a dispersão humana, desde aí o período da origem dos primeiros hominídeos, né? E como eles foram evoluindo e também as necessidades que fizeram o homem ele se dispersar pelo mundo, certo? Então tudo isso está intimamente relacionado ao processo de formação do nosso povo. Refiro-me ao homem americano, certo? E aí nos apresentado, né, como teoria, né, o povoamento da América ele teria ocorrido por dois processos, né? Inicialmente aí pela passagem, né, pelo Estreito de Bering, quando acontecia os períodos de quedas de temperatura que permitiam o congelamento dessa área aí, o que permitia a formação de uma ponte de gelo, que permitiu com que o homem passasse da Ásia para a América. E também pelo povoamento, né, dos povos da região da Polinésia, né, que vinham através de sucessivas levadas de grupos, né, que iam povoando aqui essa parte oeste da América. No entanto, as pesquisas que Nied Guidon ela apresenta naquela entrevista, ela praticamente remete a tempos, né, superiores a 40 mil anos, o que é justamente, ela mostra o embate que ela tem com alguns teóricos, né, inclusive teóricos que apresentam a teoria da ocupação pelo Estreito de Bering. Então, basicamente, a professora Nied Guidon tem essa forte pesquisa, muito respeitada, né? Mas até hoje ainda há esse embate, né? O que poderia definitivamente fazer a balança científica pesar para ela, principalmente sua teoria, né, era justamente ela encontrar um esqueleto fossilizado de mais de 50 mil anos, né? E isso aí colocaria definitivamente a teoria da Beringia, né, qual o homem teria passado pelo Estreito de Bering, colocaria em xeque e ela seria desacreditada. Até hoje não foi encontrado, né? Apenas ela faz aquela pesquisa dela baseada na análise, né, de objetos, né, de fogueiras encontradas,
né? Tudo isso. Bem, então o homem ele evoluiu do período paleolítico para o período neolítico, em que basicamente o grande avanço, nós poderíamos dizer, foi o domínio da agricultura, a partir do momento que o homem se torna sedentário. E com essa sedentarização, você vai ter um impulso aí para a formação de áreas de povoamento cada vez mais densas. Os locais predominantemente escolhidos para o povoamento, né, no início aí da evolução e da formação dos primeiros grupos populacionais, vai ser justamente nas áreas de encontros de rios. E aí destaca-se, né, a região da Mesopotâmia, né, o rio Tigre e Eufrates, a região do Nilo, do rio Indo, né? Então esses aí vão ser os berços, né, das civilizações mais antigas encontradas pelos historiadores. Bem, trazendo essa discussão para o período contemporâneo, né, então, de meados do século XIX, né, ao século XX, a Europa ela passou por grandes transformações. Inicialmente, nós sabemos que a Europa ela foi o continente que mais influenciou os demais continentes, né? A América, né? A Oceania, receberam forte influência cultural, principalmente devido ao processo de colonialismo. Então, eu que posso afirmar, né, nós brasileiros que o diga, que fomos praticamente culturalmente dominados pelo processo de colonização do Estado português. Então, no século XIX, né, o processo de industrialização estava cada vez mais acelerado. A Europa já tinha passado pela primeira Revolução Industrial e estava aí dando espaço na segunda Revolução Industrial. O que acontece é que nós devemos entender que esses momentos, né, embora sejam de avanços tecnológicos, também existiram problemáticas, né, entre elas as formações, né, das grandes cidades, a formação das metrópoles. Posteriormente, Londres, né, vai ser a primeira cidade a superar 1 milhão de habitantes. E aí, com isso, né, vem novos desafios para esses países, né? Então, cada vez mais se concentrando população, formava-se ali aqueles núcleos urbanos desordenados, surgiam problemas, como principalmente no século XVIII, né, ali na região de Londres, né, problemas urbanos de péssimas condições. Então isso fez com que o governo inglês iniciasse um processo de organização de suas cidades, e aí vai iniciar os planejamentos urbanos, visando justamente políticas de saúde pública. Porque de início, com o processo de industrialização, a migração da população do campo para a cidade, ela não foi planejada. E aí, começando a chegar em levas sucessivas de imigrantes, né, migrantes, isso faz com que surja um problema social, que é justamente aqueles amontoados, né, as pessoas praticamente ocupando as regiões mais pobres, né, das cidades, né, e isso vai surgir então problemas de saúde pública. Então vai ser justamente do processo de industrialização surge um novo desafio, que é o planejamento urbano. Isso aí vai ser tema futuro de outras aulas. E o que acontece?
Com a industrialização também surge um processo de desemprego. Muitas pessoas tiveram os seus empregos substituídos, né, extintos pela substituição por máquinas, né, e simplesmente essas pessoas elas viam-se praticamente sem saída. Né. Devo enfatizar também que nesse processo de industrialização não existia uma política de amparo ao trabalhador. Então o que vai acontecer? Justamente uma exploração da mão de obra de forma excessiva, certo? Então os trabalhadores eles trabalhavam mais de cerca de 18 horas por dia, e aí os acidentes eram constantes, né? Então tudo isso fez com que a Europa século XIX, ela não fosse algo assim tão atraente para se viver. Então esse aumento de desemprego, essas situações de qualidade de vida, né, fez com que muitos europeus procurassem outras áreas do globo, né, para tentar uma vida diferente, né? E aí vai surgir então a busca por países como os Estados Unidos, que foi assim o país visto como o principal destino, né, dos imigrantes, mas também países como Brasil, Argentina tiveram uma significativa população imigrante em seu território. Então a América, ela vai ser então a menina dos olhos nesse processo de imigração, né? E por quê? Porque a Europa, ela justamente, ela estava passando por problemas econômicos. E o que acontece? No século XIX, os imigrantes vindos, né, dessas regiões, por onde passava, se você for estudar a formação dos estados europeus, posteriormente processo de unificação de países como Alemanha, Itália, todos no século XIX, isso aconteceu através de guerras. As famosas guerras napoleônicas, que dominaram o centro da Europa, envolveram todo o continente. E observe bem também que isso era um fator de expulsão das pessoas, né? Que aqui eram áreas de conflitos. E a América, então, ela vai surgir como uma oportunidade. Bom, e aí, quais são esses povos que vêm tentar a vida aqui? Justamente o que eu estou citando para vocês. Alemães, italianos, né? Aí espanhóis, e aí vem os japoneses também. Todos eles vão formar grupos de imigrantes muito significativos nos países onde eles se estabelecem. No Brasil, né, as colônias de imigrantes italianos na região sul influenciaram a cultura da região. Tão importante foi o número de imigrantes. Bem, passado esse período, né, nós chegamos ao século XX, e o início do século XX vai ser justamente também um período muito conturbado. Muito conturbado. Você tem entre 1914 e 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial, e entre 1939 e 1945 nós vamos encontrar a Segunda Guerra Mundial. Dois conflitos de proporções catastróficas. Novamente, onde aconteceram? Qual foi o palco desses conflitos? Novamente vai ser a Europa. E aí vocês podem ver aqui no mapa, né, como pelas setas, né, o destino do povo europeu. O povo europeu passou então a buscar novas oportunidades. Então aqui no Brasil, devo destacar, certo, que volta um pouco no tempo, o Brasil ele tinha deixado de ser escravagista no ano de 1988.
perdão, gente, 1888. Né? E aí ele utilizou a mão de obra imigrante, substituindo a mão de obra escrava. Com a Segunda Guerra Mundial, se intensificou também, né, aí já dando um salto aí de cerca de 50 anos, se intensificou também as correntes migratórias para o Brasil que buscavam um país que estrategicamente estava longe do conflito, né, e ao mesmo tempo estava tendo um progresso industrial, que nós aqui no Brasil estamos vivendo o período do governo Vargas. Então todos esses fatores permitiram o crescimento, né, e o estabelecimento de grupos de imigrantes aqui no Brasil. Bom, está aqui, ó, em meados do século XX, né, em meados do século XX ao século XXI, os conflitos armados, né, e as desigualdades econômicas foram as principais causas de imigração, com certeza, né? Então, quando ele se refere aqui em meados do século XX, está se referindo justamente à Segunda Guerra Mundial. E agora, no início do século XXI, os conflitos internacionais, regiões onde está acontecendo conflitos armados, geralmente ela expulsa parte da sua população ali. Outro fator é o fator econômico, né? Outro fator é o fator econômico. Por exemplo, por que os Estados Unidos hoje ele é o país que mais atrai mão de obra de todo o mundo, né? A Europa mudou a situação, né? Se no início do século XX ela praticamente perdia parte de sua população através de ondas migratórias, atualmente a Europa ela atrai. Por que isso aconteceu? Porque o continente conseguiu resolver os seus conflitos internos e, acima de tudo, conseguiu estabelecer uma política de crescimento econômico e de prosperidade. E isso são fatores que atraem mão de obra. Então, a Europa, né, é uma área de atração populacional. Isso já desde do plano Marshall, né, que foi o plano criado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que era o plano de reconstruir as economias europeias. Então, com esse plano econômico, a Europa ela começou a se reconstruir e se tornar um continente atraente, né? Então, outra etapa que vai acontecer, né, é o início dos anos 80, né, quando os migrantes eles passam, né, a não ser aceito, né, da mesma forma e cria uma série de impedimentos em suas entradas. Observe aqui que já nessa fase aqui, os imigrantes, então, eles, devido justamente às correntes sucessivas, cada vez mais pessoas procurando países que têm estabilidade econômica, crescimento econômico, oportunidades, começa a crescer, então, um grande número de imigrantes para esses países. E aí, qual vai ser a consequência disso? Países como França, Inglaterra, Alemanha, começam a restringir, né, a fazer uma série de impedimentos. Por quê? Porque isso estava gerando um problema social para eles, né? Porque eles tinham que conter, né? Ou pelo menos, posso dizer aqui, planejar a entrada desses novos imigrantes. Bom, no início dos anos 90 do século XX, um grande fato geopolítico ocorreu, né, que foi o fim da União Soviética. Então, a União Soviética ela foi desintegrada no início dos anos 90, e aí o que aconteceu é que o leste europeu ele passou por todo um processo de adaptação,
Por quê? Porque durante mais de cerca de meio século, os países do leste europeu adotaram um sistema socialista, né? Uma economia planificada. Depois a gente pode adentrar mais sobre esse assunto. Mas, a grosso modo, foi isso. E o que acontece? No início dos anos 90, essas economias planificadas deixam de existir. Então, tinha países como a Alemanha Oriental, né, porque tinha duas Alemanhas na época, né? Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Uma capitalista e outra socialista. Né? Países como a Polônia. Então, e a Rússia, né, a grande estrela desse processo, eles vão abandonando essas economias planificadas e adotando economias de mercado. Porém, o que é que vai acontecer? Esse processo de modificação econômica vai gerar uma transformação muito impactante. E qual é a consequência disso? Com certeza, desemprego, né? Até chegar um momento em que esses países eles se adequem a uma economia de mercado e eles comecem a absorver sua mão de obra. Então, isso demora um bocado, né, de tempo, posso dizer. Então, além disso, o Japão, né, vai ser também uma grande estrela durante os anos 70, início dos anos 80, né, de crescimento econômico. Porém, né, no início das décadas de 90, né, a economia japonesa ela passou por sucessivas crises. No entanto, até hoje ela mostra um processo de estabilidade, recentemente. Né? Mas sempre que acontece essas ondas, posso dizer assim, de crescimento econômico, aí crises, aí você pode observar que ocorre então também, acompanhando essas crises, um deslocamento populacional. Bem, e aqui, né, segundo a ONU, né, no início do século XX, no início do século XXI, as migrações internacionais foram numerosas entre os países. Principalmente, né, entre os países de desenvolvimento humano mais avançado, então eles se tornam atraentes. E aí, essas migrações, elas acontecem em grandes fluxos. É necessário dizer também que, se não ocorrer um planejamento para absorver ela, nós temos então todo um processo de colapso, né, de estruturas, tanto econômica como também estruturas de saúde, estrutura no que diz respeito à parte da segurança. Tudo isso, pessoal, tem que ser muito bem planejado. Né? Muito bem planejado. Bom, aqui você está vendo aí migrações interregionais, né, que são migrações internas. São migrações internas, então, um exemplo, os países da zona do euro, né, que chegou a ser 28 países, a Inglaterra saiu recentemente. Então você tem ali um mega bloco, né, em que tem 27 nações, então que as populações elas migram livremente de um país para outro. Então o camarada pode morar na França e trabalhar na Alemanha. Só para você ter uma ideia como a integração entre esses países ela é forte. Mas você pode me chamar a atenção, Francis Mar, entre os países da zona do euro, e eu posso dizer que isso é algo relativamente fácil. Por quê? Porque simplesmente os países da zona do euro têm uma economia, têm economias muito parecidas, são países economicamente estáveis, são países de IDH alto,
Então, não tem uma grande diferença entre o francês e o alemão, entre o espanhol e o italiano. Então, não tem. Né? Agora, vamos analisar o seguinte ponto: imigração interregional. Os Estados Unidos, economicamente, ele é muito parecido com o Canadá, em desenvolvimento socioeconômico. Tá? Mas, entre os Estados Unidos e o México, já tem aí um abismo de diferença. Né? Então, digamos assim, o controle da fronteira entre Estados Unidos e Canadá não é tão forte como o controle da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Né? Por quê? Porque justamente existe ali uma disparidade socioeconômica muito grande. E aí é por isso que os Estados Unidos tanto vigia aquela área. Né? Por quê? Porque ela se tornou, inclusive, corredor de imigrantes ilegais, que entram no país, né, sem ter aí a autorização. Bom, os fluxos migratórios mais recentes, né, da América Latina, então vamos chegar agora aqui já nos países, né, da América que tem problemas econômicos muito acentuados, e esses países são os países da América Latina. Desses países da América Latina, existe uma diferenciação quando você coloca aqui Brasil, Argentina, México, né, Uruguai, Chile. Esses países aqui, eles têm uma diferenciação de países como Haiti, Panamá, né, Bolívia, que tem uma situação socioeconômica bem mais delicada. E sem falar no fator econômico, existe também o fator político, instabilidade política. Então, no início do século XXI, ocorre aí, né, houve uma mudança no padrão de imigração na América Latina, reduzindo o fluxo de imigrantes, né, para outras regiões, e aumentando significativamente de forma interregional, ou seja, boliviano vindo para o Brasil, certo? Peruano procurando ganhar a vida na Argentina. Então, algo que mostra, digamos assim, um certo termômetro, né, de desenvolvimento interno dentro da América Latina. E aí o que acontece, né? No entanto, os países, se você observar, os países que tinham mais instabilidade política, né, que se explode no lado econômico, vão ser os países que mais expulsam sua população, né, que forçam praticamente sua população a deixar o país. Então você tem aqui o Haiti, Venezuela, que são países que existem uma grande quantidade de população querendo sair de lá, que são muito pobres. Né? E aí imagina aí, num contexto como esse, o Brasil se torna um país atraente. Tal é a situação econômica desses países, tal é a fragilidade econômica. Né? Então, eu estava lendo recentemente que o salário mínimo da Venezuela, né, ela corresponde a 3 dólares e 50 centavos. Então, se você trazer isso para um ganho real, digamos assim, eu vou fechar aqui o real a 6 reais, 6 dólares, né? Um dólar vale 6 reais, digamos assim. Então, vamos trazer isso para cá. Então, se o camarada ganha o equivalente a 3 dólares por dia, então ele ganha no máximo, por mês,
O salário mínimo dele por mês chega no máximo R$18, gente. Não chega nem a R$20. Essa é a média de salarial de um venezuelano. É preciso dizer que esse povo está passando fome? Com certeza. Né? Com certeza. Então, a moeda venezuelana está praticamente estagnada. Né? Tem aí até a cédula de 1 milhão. Então, o que é isso? Quando você vê uma moeda ser emitida cédulas de valor numérico maior, não é bom não isso, pessoal. Isso é ruim. Significa dizer que essa moeda está perdendo valor. Então o Brasil recentemente criou a cédula de R$200. Ou seja, o real ele foi criado em 1994. De 1994 até 2019, todas as nossas transações financeiras era feita no máximo com a cédula de R$100. É a cédula do maior valor que nós temos. Então, no entanto, o que foi que aconteceu ao longo desses anos, né? Principalmente de 2014 aos dias atuais? Uma desvalorização do real. Então, quando o real começou a se desvalorizar perante o dólar, o que vai acontecer? Hoje, se não me engano, o dólar está 5,70, né? Acho que é isso. 5,70 não, perdão. 5,40. Então, o que acontece? Foi necessário, então, criar uma nova cédula. Então, criou-se a cédula de R$200. Só um paralelo aí, pessoal. Foquei aqui o outro fator econômico, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, na Venezuela, o camarada tem a cédula lá de 1 milhão. Né? Para você ter ideia de como está desvalorizado. Então, o que acontece? O principal destino dos imigrantes latino-americanos, né, com certeza ainda é os Estados Unidos, sem dúvida. O sonho americano ainda ele é presente. E aí isso preocupa os governos americanos. Inclusive nos períodos de campanha, né, os americanos eles focam muito essa problemática. Qual o político que tem, como ele vai tratar a criar uma política de imigração. Então, os presidenciáveis que melhor apresentar o seu plano, né, é quem vai ganhar a simpatia do eleitorado. Então aqui, olha, novamente, eu cito aqui, olha, a fronteira entre Estados Unidos e México. Necessário a existência de um muro separando. Né? Você não vê isso entre Estados Unidos e Canadá. Entendeu aí? Por quê? Porque simplesmente é algo muito homogêneo entre Estados Unidos e Canadá. Não tem uma grande diferenciação econômica. Inclusive, o México ele tem até os famosos coiotes, né, que fazem essa travessia. Cobram para fazer travessia de imigrantes legais. Bom, e aí nós chegamos àquelas situações de refugiados, né, que geralmente ocorre em países onde tem conflitos armados, né, enfrentamentos. E isso é algo muito traumatizante para essas populações que, na realidade, pessoal, forçam aí levas de imigrantes em grandes proporções. Tá? Em grandes proporções. E aí é o que eu já tratei com vocês, né? O caso lá em 2015, todo aquele pessoal saindo do conflito, tentando fugir da região da Síria para tentar chegar na região da Grécia. E isso tornou-se uma verdadeira calamidade.
né? Tornou-se uma verdadeira calamidade. Então aqui, ó, só para vocês terem ideia aqui, né? No conflito da Síria, iniciado em 2011, originou-se um número de refugiados de mais de 6,3 milhões de pessoas. A Turquia, por sua vez, né, é o país que mais recebeu refugiados, 3,5 milhões de refugiados. O Paquistão recebeu 1,4 milhões. E assim foi, pessoal. Uma verdadeira catástrofe, né, de política pública. Política pública resultado de intolerância, de conflitos armados. Inclusive, nós estamos acompanhando, né, recentemente aí, o conflito entre palestinos e israelitas. O contexto é um tanto diferente, porque já envolve uma questão religiosa que se arrasta aí por milênios, né? E desde a criação do Estado de Israel, aquela região se tornou então um verdadeiro barril de pólvora. Certo? Então, muitos refugiados, né? A Alemanha ela tentou criar então uma campanha, né? Para tratar especificamente sobre a problemática dos refugiados, mas a situação, né, chegou a fugir do controle. Praticamente a Alemanha recebeu aí, ó, como você vê, quase que 1 milhão de pessoas. Imagina aí, gente, 1 milhão de pessoas. Isso aqui não é algo planejado, não, que vai absorvendo aos poucos, não. É simplesmente questão de meses. Chegar a 1 milhão de pessoas. Então, não existe uma estrutura para absorver, né, uma demanda como essa. Certo? Então, aí vocês veem aí campos de refugiados, pessoas que esperam, né, um reconhecimento social, uma oportunidade de ter um novo recomeço nos países onde eles vão tentar sua nova vida. Né? Então vamos aqui, pessoal, vocês façam a questão 1, a 2 e a 3. Correto, pessoal? E a 4 também, pronto. 1, 2, 3 e 4. O exercício, né? Tomar e compreender. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Valeu!